Boa noite, irmãos. É uma grande alegria para mim estar aqui com os amados, ver o que é que Deus tem feito aqui nessa cidade, por meio dessa igreja. Agradecer ao Senhor pelo privilégio de podermos servir em outras igrejas e mesmo estando fora da nossa igreja, a nossa igreja em que servimos, ainda conseguimos adorar o Senhor, ver os cânticos, cantarmos ao Senhor, ouvirmos as pessoas lendo a sua palavra, crendo que essa é a fala de Deus escrita no papel. Então, agradecer ao Senhor por esse privilégio. Eu trago um abraço bem grande lá da nossa congregação, Igreja Bíblica Batista do Planalto. Nós estamos trabalhando para plantar uma igreja em Capistrano, 6 quilômetros de lá, e temos nos esforçado, debaixo da graça de Deus, para abençoar as nações, sustentando 25 missionários, 5 deles são da nossa igreja, em outras partes do mundo, no Brasil e outras partes do mundo, com o objetivo de fazer Jesus conhecido, amado e adorado entre todas as nações. Amém? Essa é a razão pela qual o Senhor nos deu a igreja, essa missão, esse propósito, os dons necessários, toda a capacidade que nós precisamos, poder do alto, para fazer Jesus conhecido. O tema que me deram é sobre missões urbanas. E aí, por um tempo, eu fiquei pensando sobre como nós iríamos caminhar em relação às missões urbanas. De uma maneira geral, as cidades, elas estão dentro do espectro da autoridade de Jesus. Em Mateus capítulo 28, 18 a 20, o mestre se apresenta e diz: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Por isso, sendo que eu tenho a autoridade universal sobre tudo e sobre todos, vão. Façam discípulos de todas as nações, aqui, ali e além. Tenham como responsabilidade de vocês fazer discípulos, alunos que me conheçam, que respondam à minha autoridade. A cidade não está distante disso, não está fora disso. Todo e qualquer lugar em que os discípulos de Jesus plantem o pé, aquele lugar, de fato, deve de alguma forma receber a autoridade ou reconhecer a autoridade de Jesus. Então, falar sobre missões urbanas, falar sobre plantação de igrejas em cidades, falar sobre as atividades que nós realizamos, não é em nada diferente daquilo que o Senhor nos deu em sua palavra. A missão para fazer Jesus conhecido na selva é a mesma missão para fazer Jesus conhecido nas grandes cidades, nas favelas, nas comunidades, nas cidades que estão em crescimento, nos vilarejos. O plano é o mesmo. Jesus tem autoridade ali, ele deve ser amado e adorado como merece. É nossa responsabilidade ir. Ao mesmo tempo, a cidade ela enfrenta algumas dificuldades, algumas peculiaridades. E se a gente não entender isso, talvez em termos de estratégia, em termos da teologia necessária, não em termos da missão, mas da teologia necessária para trabalharmos e sermos efetivos na cidade, talvez fiquemos a desejar. Então, o meu objetivo é caminhar com vocês no livro de Atos. Não conseguimos ver tudo, eu estava calculando, a gente precisaria de 10 sessões para ver como Deus faz surgir igrejas nas cidades. Quais são os instrumentos que o grande Deus utiliza, os seus servos, o que eles pregam, as estratégias utilizadas, a sua resiliência, sua perseverança, o poder para enfrentar as forças das trevas, demandaria mais do que só 3 sessões. Então já vou pedindo perdão por isso, tá bom? Me perdoem, nós vamos tentar observar o livro de Atos, pelo menos alguns pontos altos, seguirmos Paulo em algumas vezes e ver como nós podemos aprender com ele no trabalho missionário dentro das cidades, o trabalho de missões urbanas. O texto que nós vamos abrir não é Atos capítulo 8, houve grande alegria nessa cidade. Esse é um tema que me chama bastante a atenção, na verdade a minha esposa pediu para falar, tem alguns livros lá, esse é um deles, que fala sobre alegrem-se as cidades, a plantação de igrejas em periferias, e é de onde eu tirei o título do livro, é exatamente desse texto. Houve grande alegria nessa cidade, em resposta à pregação da palavra de Deus.
Mas quero ver com vocês, vou começar olhando um texto da palavra de Deus que está inserido na Escritura, no livro de Atos, para explicar como é que o cristianismo alavancou. Capítulo 1 até o capítulo 8, nós vemos a igreja encontrando determinadas dificuldades para compreender a sua missão em termos de mundo, a sua amplitude. Tanto os apóstolos quanto outros, eles concentram as suas atenções e as suas energias em Jerusalém, ali na Judéia, com grande dificuldade. Um homem chamado Filipe, que não é nenhum dos 12, talvez reconhecido como um diácono em Atos capítulo 6, é quem cruza finalmente aquela barreira que existia entre judeus e samaritanos e prega o evangelho lá. E ao pregar o evangelho e o povo responder ao evangelho, houve grande alegria naquela cidade. Mas parece que Jerusalém, ou a igreja mãe de Jerusalém, não estava apta para essa tarefa, não conseguia ver o mundo em sua extensão como o Senhor Jesus havia entregue a ela, não por falta de informação, mas talvez por falta de compreensão de que quando Jesus falou o mundo, ele de fato estava pensando no mundo. Então é preciso explicar o que aconteceu para que a igreja chegasse até aqui em Jijoca. Qual foi o ponto de virada, qual foi aquela chave que rodou na história inicial, na história primeira do cristianismo, nos primeiros discípulos, para que eles cruzassem e recebessem de fato o peso do mundo nos ombros, e utilizando do poder que vem do alto, eles cruzassem todas as barreiras, e naquele momento, naquela época, naquelas cidades, eles fizessem Jesus conhecido. Este capítulo, o início desta igreja, marca a mudança da centralidade judaica para uma igreja cosmopolita, gentia, que vai mudar o centro do cristianismo de Jerusalém para a Síria. Eu quero ver com vocês Deus plantando a igreja bíblica de Antioquia da Síria. E vamos ver o que Deus utiliza para plantar igrejas. E como a plantação dessa igreja pode nos ensinar na tarefa de fazer Jesus conhecido em todo lugar, mas na cidade principalmente. Então abram as palavras de Deus em capítulo 11 do Evangelho, do segundo volume do Evangelho de Lucas, isso é Atos, e vamos fazer a leitura a partir do verso 19. Atos capítulo 11, a partir do verso 19. Diz assim a palavra do Santo Deus: Os que foram dispersos a partir da perseguição que começou com a morte de Estevão, se espalharam até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, e que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o evangelho do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. A notícia a respeito deles chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que com firmeza de coração permanecessem no Senhor, porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. Depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia. E durante um ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados de cristãos. Vamos orar mais uma vez. Pai, a Tua palavra está aberta diante de nós. E o meu desejo é que o Senhor mostre-nos Cristo, como nós cantamos. Eu peço a Ti, Espírito, que sejas o nosso professor, que não nos permita fugir do que a palavra que o Senhor inspirou, tem a dizer. Eu peço que o Senhor aqueça o nosso coração, informe a nossa mente, ajude-nos a ver a grande responsabilidade e privilégio que temos, fazer Jesus conhecido em toda a terra, para o bem daqueles que escutam, para o bem da nossa própria alma.
e para a glória do teu nome. Pedimos essas coisas nos méritos de Cristo, nosso amado Salvador. Amém. Amém. Diferente de outras igrejas, a plantação desta igreja acontece por pessoas sem nomes, sem títulos, sem ofícios. Nosso texto começa no versículo 19 dizendo que os que foram dispersos por causa da perseguição que começou com a morte de Estevão. Nós vimos, o pastor Wellington já leu no capítulo 7, alguns vão dizer que porque a igreja não estava obedecendo Atos 1:8, então Deus envia a perseguição e acontece Atos 8:1, os discípulos são empurrados para fora. Essas pessoas, então, vindo de uma camada social bem simples, eles viajam tentando fugir, para salvar a própria pele, e chegando lá, viajando para essas cidades maiores, como Antioquia, que era a terceira cidade maior do Império Romano, chegando lá, eles vão pregar o Evangelho. Pregando o Evangelho, uma igreja nasce. Isso é importante, irmãos, porque muitas vezes, lendo o livro de Atos, nós pensamos naqueles personagens capazes, pensamos no apóstolo Paulo, no apóstolo Pedro, ou no próprio Barnabé, ou em Filipe, homens dotados com poder do alto, sabedoria sobrenatural, que cruzavam, essas barreiras, pregando o Evangelho, completamente destemidos. E nós achamos que, de fato, o texto sagrado, o livro de Atos, só dá conta daqueles que eram sobrenaturalmente capazes, grandes líderes de realizar a obra de Deus. A plantação da igreja de Antioquia é uma prova de que o grande Deus, ele está trabalhando de todas as formas, e ele não utiliza somente aqueles que estão na liderança, aqueles que são dotados de grandes dons, aqueles que foram oficialmente reconhecidos como líderes da igreja, mas pessoas comuns, crentes em Jesus Cristo, podem de fato promover o avanço e a agenda de Deus. Se alguém me perguntar qual é o tema desse texto, eu vou dizer: pessoas comuns, uma igreja extraordinária. Pessoas comuns, sem as titularidades e as titulações que nós hoje louvamos, vivendo de maneira comum, correndo para salvar a própria vida, pregando o Evangelho poderoso. Pessoas comuns plantam uma igreja extraordinária, de onde vai sair a mudança que o cristianismo precisa para alcançar céus e terra. Então, a perseguição que surge lá no capítulo 7, depois da morte de Estevão, é o que impulsiona as pessoas a saírem. O texto diz que eles saem e vão para Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a palavra a ninguém que não fosse judeu. Alguns deles, porém, que eram de Chipre e de Cirene, que foram até Antioquia, falavam também aos gregos, anunciando-lhes o Evangelho do Senhor Jesus. Tentem ver um pouco. Eu quero olhar com vocês pelo menos 3 atitudes de uma igreja composta de pessoas comuns, mas uma igreja extraordinária que nós aprendemos por meio da plantação da igreja de Antioquia. A primeira delas é que essas pessoas aqui, elas abraçavam os problemas como oportunidades. Elas viam os problemas, as tribulações como oportunidades, e a palavra problema aqui está ligado aqui como perseguição. Perseguição é a manifestação dos problemas que ela estava passando, mas os problemas são variados. Aqui era a perseguição para salvar a própria pele. Essa perseguição, por fazer a vontade de Deus, acabou empurrando as pessoas para fora da sua zona de conforto. Mesmo nisso, eles proclamam o Evangelho, vivem de uma maneira que agrada a Deus, compreendem o que Deus está fazendo no mundo. Pense da última vez que você lidou com os seus problemas, pense da última vez que você passou por uma dificuldade. A dificuldade pode ser a mais variada possível, desde perseguição da parte do mundo ou dos familiares, porque você agora vive de maneira que agrada a Deus, desde a perda do emprego, a mudança de trabalho, a morte de alguém, um câncer, uma doença. Todas essas coisas debaixo da provisão de Deus são tribulações de uma maneira geral, e todos nós, discípulos de Jesus, precisamos encarar essas coisas mais do que como problemas, mas como oportunidades para Deus realizar a obra.
E aí você começa a pensar, não, essa obra, pastor, você está com certeza pensando em Romanos capítulo 8, versículo 28, que diz: Deus age em todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Isso está certo. O grande Deus, porque é grande do jeito que é, Ele é capaz de se utilizar de todas as dificuldades internas e externas para nos conformar à imagem do seu Filho. E os que são maduros entendem isso. Irmãos, mas eu quero que a gente vá além disso. Essa igreja aqui é plantada porque Deus, em sua graça, empurrou por meio da perseguição o povo para fora. E muito embora o povo saia com todas as dificuldades que eu e você teríamos em sermos expulsos da nossa terra, depois de ter tido prisões e açoites e mortes injustas por termos a nossa fé em Cristo, todas as dificuldades e demandas desse tipo de situação, o povo sabe, o povo vive de uma maneira que agrada a Deus, o povo prega. O povo recebe estes problemas, ou abraça esses problemas como uma oportunidade para que eles façam o trabalho de Deus e promovam a agenda de Deus. Eu tenho notado esse egoísmo dos problemas no nosso coração, eu tenho notado no meu coração. Quando surgem problemas é para o texto que eu vou, Romanos capítulo 8, é esse texto que eu falei para vocês que eu normalmente vou, e eu fico procurando o que Deus quer fazer na minha vida, o que Deus quer fazer na vida da minha família. Mas se eu disser para você que provavelmente, além de trabalhar na sua própria vida, o grande Deus tem uma agenda, e essa agenda é levar o nome de Jesus e empurrar você para situações que de outra forma você não iria. E se eu disser para vocês que além de conformar vocês à imagem do seu Filho, Ele deseja exaltar Cristo usando a sua boca e a sua dor para levar Cristo como único Salvador. Esse outro aspecto dos problemas como oportunidades é mais difícil de entender. É mais difícil de lembrar, mas nós deveríamos fazer. Não é uma coisa difícil. Se vocês olharem Salmo 57, por exemplo, esse caminho está até no Antigo Testamento. Salmo 57, na parte de cima diz de onde Davi escreve este salmo: ao mestre de canto segundo a melodia, não destruas, hino de Davi quando fugia de Saul. Aonde? Aonde? Isso, ele não estava no Mangalô, ele não estava na Lagoa do Paraíso, né? Ele estava numa caverna com um bocado de homem, fugindo porque estava sendo perseguido de maneira injusta. E ele diz isso para Deus: tem misericórdia de mim, ó Deus, tem misericórdia, pois em ti a minha alma se refugia. Eu peço que o Senhor me ajude, eu estarei com o Senhor até que passe isso. E aí de uma hora para outra ele modifica o linguajar, versículo 5, que é repetido no versículo 11, que pela repetição forma a parte mais importante do salmo. Sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Versículo 11, sê exaltado, ó Deus, acima dos céus, e em toda a terra brilhe a tua glória. Davi consegue fazer um link, e ele pede: Senhor, eu estou aqui na caverna de maneira injusta, esse é o meu problema, eles falam mal de mim, eles tentam tirar a minha própria vida, seus dentes são como de leões, destruindo a minha reputação, e ele para, no meio de tudo isso, quando eu peço por livramento, o que eu quero, Senhor, é que o Senhor mostre a tua força e o teu poder em trazer libertação para mim. Em outras palavras, eu quero que o Senhor seja exaltado, não só em Israel, mas em todas as nações. Aqui é Davi com a sua teologia, não somente do eu para mim, Deus me tratando, Deus me conformando, Deus me santificando, Deus testando a minha confiança, mas é Davi compreendendo o que Deus deseja ser exaltado. Enquanto eu estou na caverna, a agenda de Deus não muda, e eu, ao orar pedindo por libertação e ajuda, eu tento linkar como Deus recebe a glória e a adoração enquanto eu passo por isso na caverna.
Filipenses capítulo 1, Paulo confessa o que está acontecendo. Olha, irmãos, eu quero que vocês não ignorem que eu estou preso, lembram disso? Estou preso por quê? Vendi din-din quando não podia, na época da pandemia? Não, Paulo está preso por quê? Por quê? Pregou o evangelho. Mas ele diz, não quero que vocês ignorem que as coisas que têm acontecido comigo têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Paulo estava crescendo no meio da dificuldade? A resposta é sim. Deus conseguiu usar isso para aumentar a fé e trabalhar na vida de Paulo para a sua santificação, e a resposta é sim. Era só isso que Deus queria fazer? Não. E Paulo vê muitos irmãos estimulados no Senhor pelas minhas algemas, ousam propagar, professar, proclamar, pregar o evangelho de Deus com desassombro. Eu estou preso, mas a palavra de Deus, ou seja, o reino está avançando, a agenda de Deus está continuando. Nós precisamos dessa maturidade para receber as dificuldades e os problemas como meios não somente de Deus nos melhorar, isso é, nos fazer mais parecidos com Jesus, mas como instrumentos nas mãos de Deus para propagar a sua agenda, para avançar o seu reino. Pare de olhar para o seu umbigo, pare de olhar somente para as coisas que estão aqui, olhe para o que Deus está fazendo, e Ele deseja exaltar Jesus acima de todos e de tudo. Durante a época da cortina de ferro, a União Soviética, a antiga União Soviética, tentou expulsar quase todos os cristãos, pelo menos aquele que eles sabiam, e colocou todo mundo para fora. O que aconteceu foi que todos os países ao redor ali, quando teve a divisão, a perestroika, né? E os países deixaram de ser União Soviética para se tornar outros países. Esses países que estavam fora, todos eles tinham líderes. Aconteceu um grande avivamento por conta disso. Lembro de um homem que bateu o carro, e ao bater o carro, nessa dificuldade, ele começou a conversar com a pessoa que tinha sido a causadora do acidente. E ao final daquela conversa, a maneira como ele tratou a pessoa que tinha causado o acidente, aquela pessoa chegou a Cristo. Aquele homem que havia sofrido por causa do acidente não esqueceu que, a despeito de tudo que está acontecendo, Deus tem um plano. O plano é fazer Jesus conhecido, amado e adorado em toda a terra. E isso não muda quando eu estou doente, isso não muda quando eu perdi o emprego, isso não muda quando eu estou sendo perseguido de maneira injusta por crer em Jesus. A plantação da igreja em Antioquia nos ensina essa atitude. Esses irmãos, eles abraçaram os problemas, no caso as dificuldades, a perseguição, como oportunidade, como uma oportunidade. Como é que eu sei que eles viram como oportunidade? O que é que eles fazem quando chegam? Eles chegam nesses lugares, Fenícia, Chipre, Antioquia, ali, subindo assim pelo norte até chegar à Síria, eles vão pregar o evangelho. E aqui nós vemos a segunda atitude. Se a primeira atitude é abraçar os problemas como oportunidades, a segunda é pregar ou proclamar o evangelho como estilo de vida. Eu não sei o que Deus está fazendo, eu não sei se você está passando por problemas agora, mas olhe à sua volta. Como a agenda de Deus pode crescer com esse problema? Como você pode cumprir a missão de Deus de fazer Jesus conhecido por meio deste problema? Algum tempo atrás, quando Joshua estava para nascer, alguns sabem, nossa família experimentou grande dificuldade. Nós estávamos morando nessa época em outro país, e o Joshua, a esposa estava grávida, a gente teve uma grande dificuldade. Os médicos desenganaram minha esposa e o menino, e nós passamos 3 meses morando dentro do hospital. Durante essa época, o Senhor me ensinou essa lição que agora eu ensino para vocês, e foi esse texto aqui, junto com outros que me ajudaram.
eu tenho licença para mudar a expectativa de Deus? Eu tenho licença para remover as minhas responsabilidades como discípulo de Jesus, porque agora eu estou passando por essa dificuldade? Eu posso dizer para Deus que a vontade dEle para a minha vida mudou como discípulo de Jesus, porque agora eu estou morando no hospital? Pela graça de Deus, nós trabalhamos para fazer Jesus conhecido ali no hospital, pelo menos no nosso corredor, e as pessoas que vinham nos visitar. Foi esse texto que nos convenceu. Deus estava trabalhando na nossa vida? Sim. Mas Deus queria trabalhar por meio da nossa vida para fazer Jesus conhecido. Se a gente não entender assim, a gente não vai trabalhar para as cidades. Cidade é canto que vem e que vai. Os problemas acontecem aqui e acolá, é sempre mudança. Principalmente cidades que estão crescendo, o crescimento da cidade vai surgir, e aí outras coisas chegam junto, as facções chegam. E agora é responsabilidade, talvez uma oportunidade para trabalhar com as crianças, para cortar o problema da influência formativa no começo. Alguns vão dizer, não, isso agora é um problema, mas o cristão maduro vai ver isso como uma oportunidade. O que Deus quer fazer por meio do problema? Como eu uso a minha teologia, que não muda, porque o problema surgiu. É que os discípulos fazem isso. Eles pregam o Evangelho como estilo de vida. Nas várias maneiras como é descrito esse Evangelho, nos dá a entender que essa proclamação acontecia de maneira variada. Eles vão para esses lugares, Fenícia, Chipre, Antioquia, começam falando primeiro aos judeus, depois alguns lá de Chipre e de Cirene proclamam também em Antioquia, também aos gregos, isso é, aos helenistas, aqueles que eram gentios, e anunciam o Evangelho. Tanto a palavra anunciar o Evangelho, que aparece no versículo 19, quanto a palavra que acontece anunciando, que é um pouco diferente no versículo 19, que foi traduzido, fala da ideia tanto de proclamação, de pregação, mas na frente, no versículo 22 em diante, quando Barnabé chega, fala da ideia da instrução, no caráter mais formal, no ensino. Mas essas várias palavras talvez indicam setores ou maneiras como esse evangelho era proclamado. Por meio dos líderes da igreja, essa verdade era proclamada de maneira instrutiva dentro de uma reunião talvez pública designada para esse fim, para receber instrução. Esse é o conteúdo da palavra do versículo 26. Ensinaram numerosa multidão. Mas essa palavra é diferente das outras que antecederam, onde pessoas comuns, sem uma formação, vindo de uma camada talvez bem inferior da sociedade, estão anunciando. A palavra anunciar dá a ideia do conversar da vida diária, do conversar comum. Aí eu fico pensando na minha cabeça, como é que seria isso? Seria assim, estou fugindo, de repente saio lá do Afeganistão e chego aqui em Jijoca. E aí eu começo a falar com a caixa do banco. Eu digo, oi, tudo bom? E a moça diz, oi, tudo bom? Rapaz, eu sou novo aqui na cidade, você consegue um canto que eu possa alugar? Bicho, rapaz, está difícil alugar. Não consegue. Quem é você? É assim, vocês estão morando, vindo para cá? A gente está fugindo de outro canto para vir para cá. O meu nome é Metusalém, essa aqui é minha esposa Sara, ali é o Benaia, depois o Barnabé, Jerusalém, o Metusalém, e aí eu começo a dizer o nome dos meninos todos. E por que vocês fazem? Você está querendo montar uma pousada? Não, eu sou, na verdade, eu trabalho de bombeiro. E o que foi que aconteceu? Não, o que aconteceu é que o Senhor, Deus de Israel, visitou o seu povo. E Ele visitou o seu povo por meio de Jesus. Ele cumpriu as promessas que haviam sido feitas no passado, trazendo restauração, perdão dos pecados. E aí mataram Jesus, mas Ele ressuscitou dentre os mortos. E aí Ele foi visto por um bocado de gente que continua viva até hoje. E é por conta disso que nós estamos aqui. E a caixa diz, como é que é? Ele ressuscitou? Foi, tem um bocado de gente que viu. Está lá vivo. Estranho, mas é a pura verdade. Você gostaria de ouvir um pouco mais sobre isso? E a caixa diz, pode ser
Pois pronto, eu estou procurando um lugar para me, procurar um lugar para morar aqui, mas assim eu vou procurar você e a gente pode continuar essa conversa sobre Jesus. Esse seria um exemplo de uma conversa normal, sem ter aquela expectativa, previsibilidade. Tem gente que não consegue mais falar de Jesus, a não ser dizer, vamos para a minha igreja. Eu lembro de uma irmã da escola dominical, do culto de oração, e ela levantou a mão e disse, pastor, eu queria agradecer a Deus. Por quê, irmão? Eu queria agradecer a Deus porque eu consegui falar de Jesus hoje no meu trabalho. Eu disse, irmã, que bênção, compartilhe. Eu disse para minha amiga, mulher, vamos para a igreja. Lá é tão bom, mulher, vamos para a igreja. Eu fiquei sem reação. Irmã, você convidou ela para a igreja, você não falou de Jesus, não. A nossa cabeça está tão trocada que a gente acha que convidar alguém para a igreja é a nossa responsabilidade. Quando Jesus nunca falou sobre isso, falou de pregar o evangelho aonde nós estamos. Nenhum problema em convidar as pessoas para vir para a igreja, mas você não cumpre a grande comissão por convidar as pessoas para a igreja sempre. Você compartilha o evangelho, você fala ali onde está, na conversa comum da vida. Na conversa comum da vida. Como é que acontece? Estava chegando no seminário uma vez, vi um homem, e eu estava tirando uma coisa do carro, muito pesada. E enquanto eu tirava essa coisa do carro para entrar, o homem disse, eita rapaz, deixa eu te ajudar aí. Aí eu disse, tá tudo bem. Aí eu dei para ele assim, ele disse, que negócio pesado. Aí eu disse, pesado é o peso do pecado sobre o nosso coração. Esse é o peso do pecado sobre o nosso coração. Para isso que Jesus veio. Aí você vai dizer, esse pastor é doido. Não, eu sou crente. E eu vejo algo parecido aqui, sem forçação de barra. Esse pessoal está saindo para salvar a própria pele, e ao saírem para salvar a própria pele, muita coisa tinha mudado. As rotinas tinham mudado, o lugar onde comprava pão tinha mudado, a escola dos meninos tinha mudado, o salário, o emprego tinha mudado, os conhecidos tinham mudado, o vizinho tinha mudado. Talvez o calor, a temperatura, o ambiente tinha mudado. Uma coisa não tinha mudado: eles eram servos de Jesus Cristo, e como tal, tinham a responsabilidade de fazer Jesus conhecido e amado. Eles deveriam pregar o evangelho aonde quer que estejam. Você entende isso? Você realmente entende que é responsabilidade sua? Você sempre passa para os líderes da igreja. Eles fazem. Você precisa de tudo estar formadinho direitinho. Olha, vamos ter nenhum problema com o estudo bíblico, tá bom? Olha, vamos ter um estudo bíblico, é quarta-feira de 3 às 4. Não, lá eu vou falar de Jesus. Se não tiver um livro, se não tiver um momento, se não tiver o ventinho, a brisa da tarde, se não tiver um café, não dá para falar de Jesus. Façam isso, mas sem ignorar as possibilidades e oportunidades. Pregue o evangelho como estilo de vida. Esses homens estavam lá, a vida havia mudado, o tempo havia mudado, as rotinas haviam mudado. Os homens estavam anunciando o evangelho, inicialmente aos judeus, depois a todo mundo. Eles anunciavam o evangelho do Senhor Jesus, e em resposta a essa pregação, as pessoas vão se converter. Irmãos, eu realmente acho que muitas vezes a gente espera ter tudo direitinho para poder pregar o evangelho. Não, pensa com eles. Imagine você mudando para uma outra cidade. Qual a primeira coisa que você ia procurar fazer? A gente tem um bocado de lista que precisa saber ou fazer primeiro, antes de fazer aquilo que a gente sabe que deve fazer. Imagine uma pessoa perdendo o emprego, modificando determinadas coisas, passando por essas dificuldades aqui. Às vezes a gente espera ter tudo claro, ter todas as informações para poder agregar essas informações e o fato que eu sou crente e pregar o evangelho. A vida da gente, porque está sempre em movimento, rumo a coisas que a gente não conhece, que é o futuro, deveria ser como aquelas equações de matemática: x mais 10 igual a alguma coisa. E a gente se concentra no x, naquilo que a gente não conhece.
quando a resolução das coisas, das questões, quando surgem dificuldades ou a situação muda e a gente não sabe, não é se concentrar no que a gente não sabe, mas nas outras partes da equação. Eu sei quem Deus é, eu sei quem Ele me fez em Cristo, eu sei para que serve a minha vida, eu sei para que eu fui criado e recriado em Cristo, eu sei tudo isso. Eu não sei o que eu vou fazer da minha vida, depois de perder isso, depois de fulano de tal falecer, nesse novo emprego, nessa perda, eu não sei, mas essas coisas aqui eu sei, porque Deus tem me dito em sua palavra, e essas coisas, como a equação de matemática, que você conhece, é que vai ajudar você a determinar o que você não conhece. É o que o povo faz, eles estão caminhando, enquanto estão caminhando para encontrar um novo lugar para viver, eles pregam o Evangelho. Isso eles sabiam, isso estava claro para eles, sem ter todas as implicações, todas as coisas claras, eles sabiam quem eles eram, e eles estavam dispostos a pregar o Evangelho. Mas me chama a atenção, quem são essas pessoas? Quem são essas pessoas que vão começar a igreja mais importante do Novo Testamento? Quem são as pessoas que vão plantar a igreja mais missionária de todo o Novo Testamento? Quem são as pessoas que vão plantar a igreja que vai ser o centro do cristianismo em poucos anos? Pessoas comuns, sem treinamento formal, sem um ofício reconhecido, nem o nome delas aparece aqui. Se eu não ler um Pedro, não lê um Paulo, não lê Silas, não lê Tiago, não lê João, não lê ninguém. Eram homens, mulheres, famílias que foram expulsos, caminhando, subindo para o norte, para a Síria, e enquanto eles vão, eles pregam. Pare de colocar desculpa ou de transferir as suas responsabilidades para aqueles que são líderes. Essas pessoas comuns, crentes, é que vão plantar essa igreja, a igreja de Antioquia. Isso é uma coisa que é fabulosa, pelo menos para mim. Eu vejo o que o grande Deus tem feito aqui. Quando o Senhor começou a nos usar para plantar a primeira igreja em que estivemos, eu nunca tinha ido para o seminário, eu não sabia muito esse negócio de pregação expositiva. A gente começou fazendo evangelismo numa comunidade distante. Eu ia de bicicleta, fazia evangelismo. Eu acredito no poder do evangelho, porque havia me mudado. Mesmo sem todas essas coisas, e consciente de grandes pecados que eu tinha no meu coração, essa falta até de habilidade, o Senhor usou, e hoje tem uma igreja lá, que ama a palavra de Deus, debaixo da autoridade de Deus. Aí se você pensa, você acha que é a respeito de pessoas? Você acha que Deus só trabalha com popstar? Deus trabalha com aqueles que compreendem quem são aqueles que são discípulos de Jesus. Em resultado a esta pregação, o texto diz no versículo 21, a mão do Senhor estava com eles, e muitos, crendo, se converteram ao Senhor. Essa fidelidade em proclamar Cristo, ela é abençoada por Deus com vida que eles não poderiam produzir. A expressão a mão do Senhor, que aparece no versículo 21, talvez seja uma lembrança de Êxodo capítulo 9, versículo 3, ou 1 Samuel capítulo 5, versículo 6, que fala da ação direta de Deus se movendo. Eles não conseguiam produzir vida, mas a fidelidade deles ao Evangelho, em proclamar Jesus, fez com que o grande Deus fizesse o que somente Deus pode fazer, produzir vida. A ideia de que a mão do Senhor não estava somente com a mensagem, é interessante. O texto diz que a mão do Senhor estava com eles. E aqui, mensagem e mensageiros são abençoados por Deus. Mensagem e mensageiros são cuidados, protegidos por Deus, utilizados na mão do Senhor para produzir vida. Isso é fabuloso.
Sabe por que talvez você não tenha visto vida saindo dos seus, aparecendo diante dos seus olhos? Porque você talvez tenha sido infiel, não proclamando o evangelho do Senhor Jesus Cristo, a boa nova de que Deus em Cristo salva o pecador. Seja fiel, a despeito do que pensam, do que acham, tempo fora de tempo, seja fiel, pregue o evangelho e a sua fidelidade. Deus pode e vai utilizar a fidelidade a si para produzir vida por meio da pregação do evangelho. Os homens são fiéis em pregar o evangelho de Deus. Deus é fiel em produzir vida por meio do seu evangelho. Muitos, crendo, se converterem ao Senhor. Esse são os ingredientes dessa igreja. Conversões verdadeiras. Eles, crendo, se voltaram para Deus. Conversões sem ritualismo, sem emocionalismo. Pessoas que foram afetadas em sua mente, eles creram, foram transformadas em seu coração, eles se voltaram para Deus. Vida verdadeira sendo gerada por meio da pregação do evangelho. Eu tenho saudade disso. A gente tem vivido num tempo em que eu acho que os crentes quase não creem que as pessoas podem ser salvas. Assim, está ouvindo o irmão falando sobre os estudos bíblicos que nós fazemos também na igreja, em várias áreas, estudos bíblicos evangelísticos, em várias áreas da cidade. Mas eu confronto os meus irmãos lá. Você crê que Deus pode produzir vida? A minha conversão foi simples assim. Me chamaram para ir para a igreja, eu fui e criei. Nunca tinha ido na igreja antes. Nunca. O homem abriu o evangelho, leu o livro de Romanos, me mostrou as minhas necessidades e o Senhor me fez crer. E acabou-se, de uma vez por todas. Mas eu acho que a gente tem, dentro da igreja, temos tido essa dificuldade de crer. Lembre da última vez que você compartilhou o evangelho com alguém? Você esperou que aquela pessoa iria se converter naquele momento? Ou você achou que seria outro dia? Você pensa, você lembra? Estou falando aqui, isso aqui que eu estou falando, sendo fiel ao evangelho, isso aqui é o poder, é o milagre de Deus para a salvação. Deus pode usar e essa pessoa pode ter a sua vida transformada para sempre. E eu queria que fosse, eu quero que fosse, que o Senhor faça isso. Ou você esperou para depois? Não vai ser agora, será depois. Aqui o fluir é bem direto. Deus empurra o povo para fora, eles abraçam com oportunidades. Oportunidade para quê? Para viver em outro lugar, em outra situação, o que eles eram quando saíram. Discípulos de Jesus, e eles pregam o evangelho como estilo de vida, anunciam na conversa normal. E o grande Deus, por sua vez, fiel ao método de produzir vida, isso é, a fé vem pelo ouvir da palavra de Cristo, salva um bocado de gente, de verdade. A mão do Senhor estava com eles. Eles creem e se convertem ao Senhor. Essas são as suas atitudes que nós vemos aqui no versículo 19 até o versículo 21. Abraçar os problemas como oportunidades e proclamar o evangelho como estilo de vida. Mas esta igreja aqui vai ter outras características que podem nos ajudar. A outra delas, versículo 22, a notícia a respeito dele chegou aos ouvidos da igreja que estava em Jerusalém, e enviaram Barnabé até Antioquia. Quando ele chegou e viu a graça de Deus, ficou muito alegre e exortava todos a que, com firmeza de coração, permanecessem no Senhor, porque era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé, e muita gente se uniu ao Senhor. A terceira característica é que essas igrejas, dessa maneira, os membros desta igreja aqui, são liderados por pastores piedosos que entendem a sua tarefa. É difícil diminuir a importância de pastores piedosos. Desde o Antigo Testamento, quando os reis, os profetas e os sacerdotes funcionavam como pastores, liderando o povo. E quando não lideravam direito, existiam profecias, Ezequiel capítulo 34 e outros, em que esses pastores de Israel haviam
empurrado o povo para o exílio, pastores malvados, e o plano de Deus é: eu darei pastores segundo o meu coração. Deus não muda o plano de ter pastores ou líderes piedosos para administrar, liderar, guiar, proteger e amar o seu povo. É mudar os pastores. Os pastores, eu tenho dito, são uma das maiores bênçãos. Pastores piedosos são uma das maiores bênçãos para a igreja de Deus. Mas a maior desgraça da igreja, a maior maldição, é um pastor impiedoso. Aqui não é diferente. A notícia chega em Jerusalém e os apóstolos mandam Barnabé. Barnabé é considerado filho da consolação. E chegando lá, ele sabe o que tem que fazer. Ele vê a graça de Deus, ou as manifestações visíveis da graça de Deus, isso é, vida dos novos convertidos, e ele se alegra ou exulta. Aquilo não é produzido por mãos humanas, ele reconhece, liga direto, vendo as pessoas salvas e convertidas, isso é sinal da graça de Deus. E aí ele se lança à tarefa de exortar as pessoas para que permanecessem firmes no Senhor. Ele encoraja as pessoas a serem honestas, sinceras, não hipócritas, mas amarem e serem resilientes, perseverarem de todo o coração no amor ao Senhor. Agora imagine que esse pessoal está saindo de lá, são judeus, pregam aos gentios, talvez tinham dificuldades em se entenderem, pessoas construindo a vida, ainda com medo da perseguição, com aquela ideia da perseguição e da morte de Estevão e de outros parentes, ainda firme, fresco na cabeça. Ele não muda, não tem nada de prosperidade, você vai vencer. A exortação é: vocês devem permanecer firmes no Senhor com todo o coração, não devem fazer da boca para fora, mas internamente devem permanecer firmes no Senhor. Mas o texto diz quem era Barnabé, e aqui nós encontramos uma descrição única em todo o Novo Testamento. Nenhum outro líder é descrito dessa maneira. E eu preciso correr. Ele exortava a todos com firmeza de coração, permanecesse no Senhor. E aí tem um ponto: porque era homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E esse ponto, depois da fé, não deveria ter. Muita gente se uniu ao Senhor. Ele era um homem bom ou gentio, cheio do Espírito Santo, controlado por ele, e de fé e confiança no Senhor. E por conta disso, muita gente se uniu ao Senhor. Esse porquê não está explicando porquê, a razão dele exortar o povo a permanecer. No texto original, esse porquê explica a razão porque tanta gente se uniu ao Senhor. Quem salva os homens é Deus, a gente já viu no próprio texto. Foi Deus quem em sua mão produziu vida, fazendo com que as pessoas respondessem ao evangelho que era anunciado por pessoas comuns. Mas o homem cheio do Espírito Santo, de fé, é utilizado por Deus para a promoção do plano de Deus. Eu digo isso como pastor. Nós precisamos de muita oração, precisamos da ajuda de outras pessoas, isso é, outros pastores, precisamos que os irmãos lutem conosco, porque aquilo que o Senhor Jesus falou: ferirei o pastor e as ovelhas dispersarão, é uma ilustração de tudo o que acontece quando pastores caem. No entanto, pastores piedosos que sabem a sua tarefa, homens cheios do Espírito Santo e bondade, homens cheios de fé, homens que sabem o que devem fazer, sabem a sua função, sabem a tarefa, são uma das maiores bênçãos da igreja. E o texto aqui, de maneira misteriosa, liga a crescente conversão de descrentes ao fato de Deus ter a seu dispor o homem submisso à orientação do Espírito Santo e, portanto, cheio de fé e de bondade. Pastores são uma bênção para o povo de Deus. Ao mesmo tempo, aqueles que não são uma desgraça. Barnabé, sabendo a sua responsabilidade, ele sabe que não dá conta, versículo 25, ele caminha para Tarso,
para procurar o que eu acredito, o melhor professor que ele conhecia. E ele encontra Saulo. E quando ele leva para Antioquia, eles vão fazer algo simples. A responsabilidade deles era clara, eles iam ensinar numerosa multidão. Então vocês veem que a palavra ensinar aparece muitas vezes aqui. O povo estava falando, pregando o evangelho de maneira simples. Agora os crentes são congregados, existe uma congregação, essa congregação precisa ser treinada, ensinada. Homens qualificados por Deus precisam ensinar a congregação, e em resposta a isso o texto diz, eles ensinam por 1 ano. Não é reunião de curas que eles fazem, não é show que eles fazem, não é sessão do descarrego que eles fazem. Eles fazem o que a gente tem feito ao longo dos 2000 anos. A gente junta, a gente explica a palavra de Deus, a gente pede para que o grande Deus transforme o nosso coração por meio da Escritura. E em decorrência disso, em sermos expostos à bendita palavra de Deus de maneira regular, consistente, bíblica e fiel, vida é produzida em cima da vida que Deus produziu, isso é, os homens são santificados. O texto diz, pela primeira vez, o mundo do lado de fora olhou e achou esquisito esse pessoal querendo imitar Jesus, falando sobre Jesus, cantando sobre Jesus, se reunindo para participar do corpo, do sangue de Jesus. E aí eles deram o mais digno de todos os apelidos pejorativos que nós recebemos ao longo da história. Pela primeira vez, os discípulos foram chamados de cristãos. E é o que nós somos até hoje. Mas eles eram cristãos em decorrência de serem expostos à bendita palavra de Deus, serem ensinados constantemente. Essa é a tarefa dos pastores. Ensinar com fidelidade a palavra de Deus e viver debaixo da autoridade do Espírito, com bondade ou gentileza e fé. E o grande Deus, em sua misericórdia e graça, aqui utilizou essas qualificações de Barnabé e depois de Saulo para ajudar a igreja e mudar a cidade de Antioquia. Essas são as características que nós encontramos aqui. E se a igreja bíblica de Jijoca quiser de fato abençoar e servir a comunidade, nós precisamos correr para replicar essas atribuições, essas características aqui. Não importa quem você é ou o que você faz, não importa a instrução que você tem, não importa a escolaridade que você tem, o dinheiro que você tem, a idade que você tem, não importa os problemas que você tem, as dificuldades que você tem, não importa as doenças que você tem, se você lançou-se para Jesus em arrependimento e fé, você pertence a Ele. Deus lhe deu uma missão, fazê-lo conhecido aqui, ali e além. Mais do que essa responsabilidade que Ele diz, Ele também dá para vocês o privilégio, capacitando vocês para fazer isso. Vocês precisam proclamar o Evangelho como estilo de vida. Enquanto vocês oram por mais pastores e oram pelos pastores que já estão aqui, enquanto os homens aqui veem a possibilidade de se tornarem esses pastores nas muitas congregações que podem surgir a partir dessa. Homens que amam ao Senhor, cheios do Espírito Santo e de fé, usados como canais nas mãos de Deus por graça para trazer muitas pessoas à fé. Pare de reclamar que você não tem as coisas que você de fato precisa. Se você tem Jesus, se Jesus é o seu Senhor, o seu Salvador, você tem o que precisa para fazê-lo conhecido. O encorajamento, a grande lição desse texto é que o grande Deus deseja usar e pode usar e quer usar tudo na nossa vida para exaltar Jesus. Ele deseja exaltar Jesus colocando Ele como o único que pode salvar. Ele exalta Jesus diante da multidão de descrentes, quando nós apontamos para Jesus como o único que pode salvar. Ele deseja exaltar Jesus como o modelo de todos os santos, como o santo, o nosso modelo e o nosso alvo na santificação. Para dentro e para fora, para descrentes e para crentes, Jesus
Essa é a política do grande Deus, magnificar o nosso Senhor Jesus na presente dispensação. Eu quero saber se você vai tomar parte ativa disso, ou vai relegar para os outros, ou vai justificar pelos problemas, ou vai encontrar desculpas nas muitas coisas que você tem. Esse povo comum, que a gente nem sabe o nome, eles compõem e plantam uma igreja extraordinária, que vai mudar a cara de todo o cristianismo daí para lá. Esse povo comum é utilizado por Deus para plantar a igreja mais importante do primeiro século. Gente debaixo da autoridade de Jesus, vivendo para a glória de Deus. Já imaginou o que seria se nós fizéssemos a mesma coisa? Se nós recebêssemos essas verdades no nosso coração e nós respondêssemos da mesma forma. Que Deus nos ajude a copiarmos aquilo que deve ser copiado. Uma vida para a glória de Deus a todo custo. Uma vida para a glória de Jesus a qualquer preço. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela tua bendita palavra. E eu sei que algumas vezes nós ficamos um pouco desconfortáveis com o que ela tem a dizer. Nosso desejo é aprender com os santos do passado, com o registro inspirado, as práticas e as verdades que nós podemos replicar para o bem da nossa própria alma e para o bem da nossa cidade, desse mundo que precisa de Cristo. Nós somos bons em fabricarmos desculpas, medo, insegurança, a desculpa da falta de instrução. Ajuda-nos, Senhor, a confiar em Jesus, a lembrarmos do voto que fizemos de tomar a cruz e seguirmos o Teu Filho, de sermos escravos voluntários de Jesus e com alegria pregarmos o Evangelho nos nossos relacionamentos e abençoarmos a nossa cidade com aquilo que ela mais precisa e talvez menos queira, com a pessoa do Senhor Jesus. Dá-nos a coragem para nos arrependermos da nossa preguiça e letargia e instrui-nos, Senhor, pela Tua bendita palavra. Abençoa os líderes dessa comunidade, dessa igreja, que haja clareza do chamado do Senhor para eles, que eles se especializem na explicação fiel da Escritura, crendo no poder da palavra para transformar as vidas, que eles se submetam à autoridade do Teu Filho e do Espírito Santo, e no poder do Espírito preguem com ousadia a verdade do Evangelho, doa quem doer, custe o que custar. Eu peço que outros se juntem a eles, que o Senhor levante mais obreiros, que igrejas sejam plantadas na simplicidade do evangelismo simples, nas mudanças que o Senhor nos permite passar. Faz isso, Senhor, para a glória do Teu nome, para o benefício de todo homem em todo lugar, pelo poder do Espírito, no nome de Jesus. Amém.